Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, como estão de estudos, de dedicação? Eu espero que sim, que estejam todos se dedicando, que hoje o assunto promete e vocês vão adorar. E qual é ele? As relações de trabalho e emprego. Este é o nosso assunto de hoje. Para começar, toda empresa, em determinado momento, vai precisar de pessoas para trabalhar, além dos próprios sócios, tá? Isso é meio que inevitável. Normalmente, toda empresa precisa de alguém para trabalhar. E o governo, ele procura regulamentar, intermediar essas relações trabalhistas para que aconteçam da melhor maneira possível. E para isso, nós temos a legislação, né, muitas leis, e a justiça do trabalho, tá bom? E para iniciar o assunto, eu quero te perguntar, você sabe o que é emprego? Você já deve saber que pessoas empregadas são aquelas que trabalham em determinado local, né? Mas e o termo emprego, que é emprego em si? Eu vou passar para você agora e já está na sua tela. O que é emprego? Emprego é um trabalho pessoal, subordinado, ou seja, uma pessoa realiza, ele é subordinado, tem alguém que comanda, não é? Remunerado, ou seja, você recebe por isso, e não eventual, ou seja, sempre está executando, tá? E isso é o quê? É um trabalho pessoal, subordinado, remunerado, não eventual de um empregado, uma pessoa junto a um empregador. Tá? Alguém que ofereça essa vaga, por exemplo, certo? Que pode ser uma pessoa física ou jurídica. Então você pode ter um emprego, ser um empregado de uma outra pessoa ou de uma empresa. O emprego é definido na CLT, tá? Que significa Consolidação das Leis do Trabalho. Deve ter ouvido falar também, não é? E o que seria, ou então, como configura uma relação de emprego? Para você dizer assim, ó, eu estou trabalhando, eu estou empregado, né? Como que é configurada uma relação de emprego, gente? Tem algumas características. Essa relação de emprego, ela é caracterizada quando o emprego ele tem, ou seja, ele configura uma pessoalidade, ou seja, o empregado não pode se fazer substituir. Ou seja, o trabalho tem que ser prestado pelaquela pessoa que foi empregada, ou seja, que o empregador contratou, e ela não pode enviar outra pessoa no local. Hoje eu não vou trabalhar, mandei meu irmão. Não pode, tá? Subordinação, tem que haver uma subordinação também nessa relação, certo? O funcionário deve estar subordinado às ordens e decisões de um chefe da empresa, por exemplo. Deve haver uma remuneração. O que é? O empregado deve receber um pagamento periódico a título de salário, por exemplo, um salário mensal, tá bom? E também a não eventualidade, ou seja, o trabalho deve ser realizado por um determinado período de tempo fixo. Por exemplo, uma carga horária, 8 horas por dia e com certa regularidade, de segunda a sexta-feira. Um exemplo, tá bom? Mesmo se o empregador não assinar a carteira nem fizer um contrato de trabalho com o empregado e tiver uma relação informal com seus empregados, a existência desses 4 fatores determina perante a lei que existe uma relação de emprego, ou seja, existe vínculo empregatício. Então, se a pessoa vai lá, trabalha todos os dias, tem chefe, né? Ele tem uma remuneração, etc, etc, com certeza configura uma relação de trabalho. É empregado lá sim, certo? Mesmo sem carteira assinada, tá? Perante a lei, tem essa interpretação. E quem que dita as regras para a relação de trabalho? Não é uma relação de trabalho, as relações de trabalho. Quem que ditam as regras? A Constituição Federal, a CLT, que nós já vimos que é a Consolidação das Leis do Trabalho, e também nós temos outras leis por aí. Mas eu tenho algumas alterações, né? Vou até voltar a tela aqui para mim. A CLT ela passou por algumas atualizações, pessoal, porque ela é uma legislação, né, uma consolidação de algumas leis, né, de trabalho, obviamente, só que foi criada lá muito antigamente, então ela passou por algumas atualizações. Olha que legal que passou por atualização, quer ver? Vou até melhorar aqui para vocês. Olha lá, a CLT teve algumas alterações significativas, dentre elas, olha que legal. O trabalho intermitente pode ser remunerado por um período, por exemplo, recebendo por horas trabalhadas ou diária. Por não ser contínuo, ele deverá ser convocado com 3 dias de antecedência e a proporção monetária, ou seja, de pagamento, ou seja, a proporção monetária trabalhada, não pode ser menor, ou seja, inferior à mesma proporção de um salário mínimo.
Legal, hein? Olha a outra alteração, né? Na verdade, eu vou até chamar de atualização que a CLT teve. Ela trouxe à tona a regularização do teletrabalho ou trabalho remoto, que a gente chama de home office, certo? Você deve ter ouvido falar bastante, eu tenho certeza disso, né? Principalmente sobre teletrabalho em si. É o trabalho realizado fora da empresa, fora das dependências da empresa, com recursos e instrumentos de tecnologia e de comunicação, sem a caracterização de um trabalho externo. Ou seja, não é um trabalho externo em que a pessoa, deixa eu voltar a tela para mim, que a pessoa sai da empresa, vai, presta um serviço e volta para a empresa. Não é. É uma forma de você trabalhar, por exemplo, na sua própria casa e lá você utilizar o seu computador, a sua mesa de trabalho, sua internet, seu telefone, etc, etc, etc. É claro que tudo isso muito bem colocado em um contrato, tá bom? E também tem a questão do banco de horas. Poderá ser formalizado entre o empregado e o empregador, ou seja, eles podem assinar um acordo de banco de horas, o empregado e a empresa que está empregando, né? Por exemplo, ao estender a jornada do colaborador, o saldo dessas horas excedentes será convertido em descanso dentro de 6 meses, certo? Não ocorrendo descanso nesse período, a empresa tem que pagar em dinheiro ali mesmo, certo? Tem que pagar. E também, gente, olha essa grande novidade aqui da CLT, é a contribuição sindical. Ela deixou de ser obrigatória e precisa ser autorizada formalmente, ou seja, por escrito, pelo empregado, caso ele queira contribuir. Viram quantas atualizações a CLT sofreu? Pois é, tudo isso para melhorar a legalidade, né, das relações de trabalho ou de emprego em si. E vamos entender então as diferentes relações de trabalho. Existem, tecnicamente, pessoal, e de uma forma geral, 3 tipos principais de profissionais dentro de uma pequena empresa, certo? 3 tipos principais. Quem são eles? Sócios, empregados e o que chamamos de autônomos. Sócios, empregados e autônomos. Essa numeração 1, 2, 3 está aí apenas para a gente se organizar aqui na nossa tela, tá? Então vamos falar sobre eles, os sócios de uma empresa. Os sócios de uma empresa, pessoal, eles precisam ter um acordo entre si. Então é elaborado um contrato social. É um documento formal que define e regulamenta as relações entre os sócios e a empresa. Quem são eles, quais os seus direitos e principalmente os seus deveres, tá bom? Os sócios da empresa também têm direito à remuneração e pode ser que haja isso, certo? Os sócios farão retiradas e distribuição de valores entre si à medida em que a empresa obtém lucro. Essa é a possibilidade de um sócio, certo? Ele pode também incidir imposto de renda. Claro, se ele tirar se ele fizer muita retirada da empresa, pode ser que no montante ali no mês ele tenha que pagar recolhimento, né, ali do imposto de renda. Mas aí cada um é cada um, tudo bem? Também quanto à remuneração, os sócios, pode haver essa possibilidade. Os sócios que trabalham na empresa, tem alguns que não vão lá trabalhar, né, que eles são apenas sócios, cotistas, que a gente fala. Mas outros trabalham na própria empresa em que é sócio, não é? E esses que trabalham, eles têm direito e devem também receber o prolabore. Uau, o que é prolabore? Prolabore é uma remuneração que é paga a quem trabalha na empresa sendo sócio dela mesma, certo? É como se fosse o salário do sócio, que não significa que ele tem que ser enorme, exorbitante, tá bom? É apenas a remuneração. Dentro desse prolabore, deve-se recolher também 20% sobre o valor para o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. E também há a possibilidade da isenção sobre o prolabore. Pode, por isso que está em negrito ali, pode haver a isenção de acordo com o enquadramento da empresa no Simples Nacional, mas aí você tem que consultar a legislação. Falamos sobre os sócios, agora vamos falar deles, os empregados, tá? Opa, voltando aqui, os empregados, já está na sua tela. Gente, os empregados têm várias situações que configuram isso. A gente até viu a relação de emprego, não é mesmo? E agora o que é legal quanto a empregados? Os empregados eles têm direito em receber uma importância fixa por mês, dia ou hora, a título de salário, conforme estabelecido na contratação. Se você não pagar, você vai cometer um crime. Pois é, não é que você tem um empregado que você não vai pagá-lo, você tem que pagar, senão é um crime trabalhista, certo? A empresa não pode ficar sem pagar não, hein, gente, pelo amor de Deus.
Vínculo empregatício por meio de um contrato de trabalho. Pois é, o empregado ele tem o direito de ter o registro em carteira efetuado, né? E também nesse registro em carteira tem que ter algumas informações. É o que configura também vínculo empregatício. O que tem que ter na CTPS, né, na Carteira de Trabalho e Previdência Social? Data de admissão, os dados da empresa empregadora, o valor dessa remuneração, o nome do sindicato para contribuição sindical, caso ele queira, né, contribuir, o empregado queira contribuir, e a duração do período de experiência, né? Quanto tempo que vai durar o período de experiência dele. E por falar em período de experiência, eu já coloquei aqui para vocês, ó, o contrato de experiência, que é esse período de testes em si, ele pode ser de 30 a 90 dias. E se o funcionário, né, o empregado, for demitido dentro desse período de experiência ou durante o contrato, né, de experiência em si, a empresa não precisa indenizar o empregado, apenas alguns saldos ali que ela deve pagar. Falamos dos sócios, falamos dos empregados e eu preciso falar uma questão aqui importante. Pela legislação, existem encargos, obrigações trabalhistas a serem pagos sobre os salários. Certo? Então precisa. Não tem aquele lá que a possibilidade em cima do prolabore? E dos empregados também tem que ser pagos. E tem alguns, viu? Vou trazer na tela para vocês aí, ó. Temos alguns encargos, nós temos o percentual desse encargo e também o que é ou o que caracteriza essa contribuição. Vamos lá. Quais os encargos que incidem ali sobre os salários pagos? INSS, FGTS, SAT e terceiros. São os grandes principais. Vamos lá entender cada um deles. O INSS, pessoal, é um percentual que varia de 20% a 22,5%, é a contribuição para o Instituto Nacional de Seguro Social. O que é isso? Essa contribuição, né? Ela garante ao empregado o direito de seguro no caso de doença, tá? Uma aposentadoria e outras coisas em si. Machucou? Quanto tempo ele vai ficar depois de mais de um mês, por exemplo, afastado, quebrou o pé? Ele tem esse direito de receber, por quê? Porque há essa contribuição aqui enquanto ele recebe seu salário, tá bom? O FGTS de 8%, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é isso que significa FGTS. Ele é depositado numa conta do funcionário e será devolvido esse valor, né, essa conta toda, esse cálculo todo vai ser devolvido se ele for demitido sem justa causa, por exemplo, ou até em outros casos, ele pode até usar para comprar uma casa própria, etc e tal. Temos o SAT, que é o seguro de acidente de trabalho. O recolhimento, pessoal, é de 1 a 3%. Normalmente é feito de 2%, tá? Só comentando aqui com vocês. E temos as contribuições a terceiros. Varia de 2,7% a 5,8%. Para onde que vai? Destina-se a quê? São para entidades que oferecem treinamentos técnicos com valores reduzidos, tá? E alguns outros benefícios. A gente chama de Sistema S, Senai, Senac, Sebrae, SESI, etc, tá? Viram quantos ali encargos que são necessários? Pois é, e aqui eu tenho um exemplo para vocês desses valores, desses recolhimentos. A gente pegou um funcionário com um salário de R$1.000. Tá bom? Só para arredondar para fazermos o cálculo aqui. Nós temos os encargos, o percentual aplicado e o valor. Então, para quem ganha R$1.000, por exemplo, né, INSS 20% vai lá dar R$200, vai ser recolhido. Para o INSS, o fundo de garantia 8% vai ser depositado na conta do fundo de garantia do colaborador, né, do funcionário, do empregado, R$80. O SAT, que é aquele de segurança do trabalho lá, vai ser de 2%, R$20. E os terceiros lá do Sistema S, nesse caso aqui de exemplo, 5,8%, R$58 vai ser recolhido para isso. Total de encargos, gente, R$358. Uau! São muitos encargos, não são? Pois é, são sim, mas eu tenho uma notícia para te dar. Além de recolher os encargos sociais sobre os salários mensais, o empregador também tem que pagar sobre esses encargos sobre férias e 13º, porque também é uma espécie de remuneração. Tem que pagar? Tem sim. Então vamos a um exemplo. Encargos sobre férias e 13º de empregado, tá bom? Vamos supor, no mesmo exemplo, tá? Que o salário é de R$1.000 em carteira e o período que ele trabalhou 12 meses, para dar certinho ali o nosso cálculo. Ele vai ter 1/3 sobre o salário de férias. Vai lá o valor, olha lá. O INSS sobre as férias, 20% sobre esse 1/3. O fundo de garantia, 8% sobre 1/3. O SAT e terceiros, 2% mais 5,8% sobre esse 1/3 das férias. Olha isso, gente. O 13º salário para 12 meses trabalhados,
Tem lá os R$1.000 que tem que ser pagos. O INSS sobre o 13º, Fundo de Garantia, SAT de novo também sobre o 13º. Gente, no total, a pagar R$ 1.810,68. Isso é o que a empresa vai gastar. Viram como não é tão simples os encargos e tudo mais? Por isso que nós temos que ficar atentos. E super dica, consultem a legislação vigente. Por quê? Pode mudar a qualquer momento, as coisas estão muito dinâmicas, certo? E é importante você também consultar a legislação vigente. Os empregados têm direito também a benefícios, mas estes não têm encargos a serem pagos, tá? Eu já trouxe aqui na sua tela, vale transporte e vale refeição ou alimentação. O vale transporte é obrigatório e a empresa deve pagar o deslocamento do empregado no trajeto da sua casa até o trabalho e também voltando. O Vale Refeição e Alimentação, pessoal, não é obrigatório, é opcional. A empresa não é obrigada por lei a fornecê-lo, tá bom? Ela pode oferecer ali um auxílio para os empregados fazer suas refeições, que é o Vale Alimentação, ou comprarem alguns alimentos para casa, que é o Vale Alimentação, certo? A refeição é o almoço, por exemplo, né? Uma refeição em si, e o alimentação, comprar produtos para sua casa. Gente, e na hora da demissão? Você tem uma empresa e vai demitir o funcionário. Será que a empresa paga algo ainda? Pois é, tem encargos também e pagamentos. Para o empregado demitido sem justa causa, também se paga 1 mês de salário equivalente a aviso prévio, caso a empresa dispense o empregado trabalhado nesse período, tá? E do trabalho nesse período, né? Multa de 40% sobre o valor acumulado do fundo de garantia, valor referente às férias, adicional de 1/3 e 13º proporcional. Olha isso, gente. E também, tudo isso, hein? Tudo isso. E tem mais, não acabou não. Sobre todos esses valores, incide o INSS, exceto sobre a multa do fundo de garantia. Observação. Se a demissão for acordada entre a empresa, uma nova possibilidade, e o empregado, se eles fizerem um acordo, a empresa pode, por exemplo, ela fazer da seguinte forma: paga uma multa de 20% e o trabalhador pode sacar não 100% do fundo de garantia, mas ele saca 80%. É uma possibilidade, não é? Sócios, empregados, agora a vez dos autônomos. Pois é. Gente, diferente dos empregados, o autônomo, ele também presta serviços, tá? Mas é por meio de um contrato de prestação de serviço como autônomo. E aí é por período curtos, por horas, semanas ou, por exemplo, por alguns meses. Preste atenção no que está aí em marronzinho, laranja. O autônomo não tem vínculo empregatício. Ele recebe pelos serviços prestados conforme o contrato. Oferece à empresa, ele devolve à empresa, ele dá o que para a empresa? Um RPA, Recibo de Pagamento Autônomo, como comprovante de pagamentos, certo? E o que tem que ter nesse recibo, nesse RPA, Recibo de Pagamento Autônomos? O nome completo dele, a matrícula no INSS, RG e CPF, o valor que ele recebeu, o nome completo do CNPJ da empresa que o contratou e a data e a assinatura do profissional. E tem encargo sobre o RPA, sobre o valor que está no RPA? Tem sim, senhor. Tem que descontar 11% e repassar para o INSS, 20% do INSS sobre o valor total do RPA e também descontar o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que varia de 2% a 5%, mas tem que ver se no município tem, onde foi prestado o serviço, etc e tal, tá bom? E não tem férias, 13º nem fundo de garantia. Por quê? Porque não tem vínculo empregatício. Quer ver? Olha aqui, voltando na telinha lá, primeiro item, não tem vínculo empregatício, certo? Importante, gente, consultem a legislação vigente. Gente, quantas relações de trabalho, hein? Sócios, empregados e autônomos. Você deve escolher um aí que se enquadre melhor na empresa onde você for trabalhar ou está trabalhando, ou talvez, quem sabe, né, abrir o seu próprio negócio, não é? Quem sabe? Tudo é possível. Inclusive você, com esse estudo aqui, você já tem condições de já pensar nisso aí, não é? Então, nós vamos ficando por aqui e com certeza a gente se vê futuramente, tá? Não esquece não, se tiver atividades nesse curso, faça as atividades. A gente se vê depois. Tchau!